Mateus capítulo 23, apenas Mateus 23, apenas versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais a terra, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e um a despeito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está aqui numa passagem que é conhecida de todos nós, falando vários ais aí, né? Falando várias situações, chamando as autoridades judaicas. Na verdade, a gente não sabe dizer se ele disse isso tudo num dia só. O que a gente sabe é que Mateus reuniu essas falas de Jesus sobre essas questões. E a gente vai vendo, né, que Jesus é amor. E o amor de Jesus é um amor todo cheio de voz, né? É um amor todo cheio de vida, um amor todo cheio de graça. Ele não é aquele amor assim que a terra está caminhando para a maldição, não vamos fazer nada. Ou então, Deus é amor, deixa, tomara Deus convence todo mundo. Deus é amor, eu preciso abrir a minha boca porque Deus é amor, e Deus é amor com a minha boca aberta. Né? Deus é amor e eu preciso procurar os pobres, os oprimidos, os endemoniados, eu preciso andar nas ruas porque as pessoas vão nos procurar. Deus é amor e eu preciso semear. A gente é muito covarde, né? Eu vejo aqui muita gente competente sentada no nosso meio, mas que é totalmente covarde para o amor de Deus. Jesus não era assim, Jesus era apaixonado, que ele assim, é o que? Eu estou trabalhando, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E aí eu não posso suportar um tempo onde as pessoas estão vendendo animais sem que aquilo passe pelos ritos que estão lá estabelecidos na lei, já que é assim que esse povo crê. Né? Eu não posso ver um monte de pessoas alquebradas e deixar de ir à defesa deles. É engraçado que tudo que Jesus é como pessoa é visto pela nossa cultura, pela nossa sociedade como doença, né? E a gente é logo tentado enxergar tudo isso como assim, tudo é vão, isso não muda. Tem muito tempo que eu sou assim, é triste você ver pastores ou professores, obreiros falando assim, não, gente, tem muitos anos que eu faço isso, é tudo a mesma coisa. Se Jesus pegasse esse discurso, né, a gente vai ver no versículo anterior a esse, Jesus fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês fazem vocês surrupiam a casa das viúvas e para justificá-lo fazeis longas orações, ou seja, isso que a gente vê hoje é velho, já acontecia nos dias de Cristo, mas não é por isso que Jesus vai falar assim, gente, isso sempre foi assim, não, eu tenho que falar para esses caras, ai de vocês. Ainda que isso continue sendo assim, alguém tem que chegar e dizer, ai de vocês. E aí Jesus estava dizendo para eles que a grande disfarçatez deles era fazer disso longas orações. Jesus não deixou de ter o seu posicionamento apaixonado, indignado, e ele chega aqui e traz essa questão de os hipócritas, né? Ai de vós, fariseus, hipócritas, os falsos, né? Que rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, são evangelistas, eles querem ganhar o mundo, eles querem fazer alguém, no caso o proselitismo era fazer alguém se tornar judeu de crença, judeu de religião, né? De acordo com o pessoal que sobrou lá da tribo de Judá. E aí Jesus está dizendo, vocês são batalhadores. Só que uma vez que vocês conseguem juntar todas as pessoas para a ideia de vocês, se vocês fazem essas pessoas se tornarem 2 vezes mais filhos do inferno, essa frase dita por Jesus, e traduzida por Mateus, né? Transcrita por Mateus, ela chama a atenção da gente porque a gente não consegue mensurar o que Jesus está falando aí. Que as pessoas elas acham que seguir a Jesus é você adotar alguns padrões, né? E exatamente esses padrões é neles que a gente vai se tornando 2 vezes mais filhos do inferno, por exemplo. É muito comum no Brasil a gente confundir ser de Jesus com ser de direita, né? Ou
ser de Jesus com ser do amor, e é um amor no sentido até ideológico, assim, não, o mundo vai ficar como está. E vocês têm esses extremos. E é exatamente nesses caminhos que Jesus avisou, né? Vocês acham que vocês estão salvando as pessoas, vocês estão ganhando as pessoas, ou para a crença de vocês, ou para serem prosélitos, mas vocês estão, na verdade, transformando essas pessoas em 2 vezes mais em filhos do inferno. E isso acontece de maneira mais cotidiana do que a gente imagina. As pessoas não precisam mais de nenhuma novidade, as pessoas estão precisando mesmo da eterna e da velha palavra de Deus, do homem de dias que aparece nas visões de João, né? E aí a gente às vezes esquece dessa responsabilidade que nos diz respeito. Então eu fico um pouco preocupado que a gente precisa... E aí eu estava falando de como a gente vai transformando as pessoas 2 vezes em filhos do inferno, porque a pessoa aceita Jesus, aí ela tem umas regrinhas a seguir. Aí Jesus rapidinho deixa de ser o Salvador e o Senhor, e a pessoa fica se preparando para regras, né? Mulher se converteu, já tem um conjunto infinito de regras para ela seguir, né? Imagina essa noite de calor, a mulher não pode ir para a igreja de bermuda, porque se vai de bermuda ou não, isso é que é o importante na igreja. A Convenção Batista, até pouco tempo, determinava em que lugar do púlpito que a bateria tinha que ficar. Aí tem o negócio da cobertura cristã, se você é da visão, não sei do quê. E tem um monte de coisinhas, e talvez a coisa mais trágica no Brasil é essa mistura de fé com questões políticas, e é exatamente por causa disso que a gente às vezes tem que responder em relação a essas questões políticas, né? Por exemplo, no Brasil a gente teve essa semana 2 grandes discussões, que aceitar Jesus é você se tornar heterossexual compulsivo, o que é uma mentira, porque o heterossexual compulsivo não gosta de mulher, e as mulheres elas estão servindo ao homem, então isso já nem é sexualidade, isso é servidão. E a outra questão, que eu fico olhando assim, meu Deus, onde que a gente estava, né? O povo de Deus está tão perdido, o povo de Deus está lutando, berrando. Essa semana mesmo eu vi aí aquele deputado André Fernandes lá do Ceará, gritando que ele primeiro chama o pastor Henrique Vieira de pastor da Shopee, aí depois ele grita que ele não vai aceitar pastor que defende aborto, que não aceita mais de criança. E é isso que Jesus falou, olha, vocês ganham o mundo inteiro, dão a volta ao mundo, fazem muitos eventos, né? E para quê? Para fazer com que as pessoas se tornem 2 vezes mais filhos do inferno. Porque ela já era filha do inferno e ela ficou piorada ainda, porque ao invés de ela ter contato com Deus, ela teve contato com um esqueminha, com um script que apresentaram para ela. E qual é o script que apresentam para as pessoas? É o script do princípio da autoridade, o script da tradição, o script da família toda quadradinha, previsível, e o script de um tipo específico de sexualidade. E eu acho legal que Jesus, quando ele esteve aqui, ele nunca discutiu nenhuma dessas coisas. Você não vai ver Jesus diante lá de todo aquele pandemônio da cultura romana sobre Israel. Você não vai ver Jesus falando nada sobre isso. Pelo contrário, ele até vai falar o contrário, né? Que Deus veio procurar pecadores que estavam arrependidos. Mas ele nunca colocou regra sobre esses pecadores, para que esses pecadores não se tornassem 2 vezes mais filhos do inferno. Porque ao invés do cara se arrepender, ele encontra um refúgio num determinado tipo de regrinha para seguir, e aí dentro dessas regrinhas ele começa a se pensar assim: eu sou melhor do que todo mundo, porque eu sigo essas regras aqui. E aí, você já batizou? Seguiu os costumes? Você já foi preparado? E em vez da pessoa se preparar, na verdade, ao invés da pessoa aprender sobre o amor de Deus, sobre as obras da carne, fruto do Espírito, ela vai se preparando para seguir as regras de denominação. E isso não é diferente com a gente, né? E aí, por exemplo, a gente vai ficando tão cheio de regrinhas, tão cheio de certezas, convicções, de casinhas e casernas para poder se esconder, que já não importa mais o pecado, ou o amor de Deus, ou a libertação do Espírito. O que importa é se eu sigo aqueles scripts, sendo que Jesus veio nos ensinar o tempo todo um outro caminho, né? Uma outra situação,
Só que é igual aconteceu lá em Hebreus, no capítulo 6, né? No tempo em que a nossa cultura deveria estar pensando em outras situações e outras questões, a gente acaba tendo que dialogar com aquilo que está sendo dado aí, né? Então, por exemplo, essa semana a ministra do Supremo, porque ela está na porta de saída, ela falou assim, peraí, deixa eu pautar uma coisa aqui que eu que comecei. Em 2016, e principalmente em 2018, teve audiência pública sobre o aborto. E, na verdade, o que o nosso Poder Judiciário está querendo? Não está querendo assassinar crianças, não, porque isso é uma mentira, né? O cara gritando, não, eu não concordo com o pastor que quer matar criança dentro de barriga de mulher. E não é isso é que é a mentira dupla, né? Que é transformar as pessoas duas vezes mais em filho do inferno. Porque esse cara, ele é tão sem vergonha, tão corrupto, tão nojento, mas ele se acha o topo da criação porque ele é contra assassinar criança. Na verdade, a lei está sendo criada exatamente para evitar o assassinato de feto em barriga de mulher. E no caso ele, tanto o assassinato de feto quanto o assassinato da própria mulher, porque o aborto clandestino vai matar as duas pessoas, né? E aí as pessoas esquecem, por isso que ele fala, ai de vocês, porque vocês convertem a humanidade inteira para uma ideologia, e quando elas se convertem para essa ideologia, elas se tornam duas vezes mais filhos do inferno. Porque a pessoa que está brava, esbravejando, porque não concorda que uma criança seja morta, que é uma mentira dele. Não é nenhuma criança, é um feto, por isso que se chama feto. E mesmo assim, a lei está sendo criada para que se evite chegar nesse estágio de feto de 5 meses, feto de 6 meses, que a mulher acaba interrompendo a gestação nessa idade fetal, porque ela não encontra amparo do poder público, né? E aí, no desespero, ela está na mão dessas pessoas. E o que o Supremo quer é que em até 12 semanas a mulher tenha liberdade para interromper a gestação. Por que eles colocaram as 12 semanas como critério? Porque comprova-se, com raríssimas exceções, que raríssimas exceções? As exceções são aquelas pessoas e aquelas vidas que Deus quer que nasçam. Aquela vida que Deus quer que nasça, até no estágio bem embrionário, elas vão resistir, né, à interrupção. Mas, em geral, até a 12ª semana é tecnicamente provado que o cérebro do embrião, ou do feto, ele não está desenvolvido. E quando as mulheres encontraram essa liberdade de poder pensar assim, eu não preciso chegar no médico tendo que mentir ou explicar como é que esse bebê entrou na minha barriga. Eu tenho até 12 semanas para interromper. E aquela pessoa que não concorda com isso, é só não usar esse direito que ela vai ter. O importante é que aquelas que precisarem usar o direito não vão precisar. Aí é primeiro, né? As pessoas que não querem fazer é só não fazer, porque é isso que o discurso é assim, da turma que transforma as pessoas duas vezes mais em filho do diabo. Porque o cara rouba, mata, é infiel, é traficante, é boca porca, não tem compaixão de ninguém, ó. Esses caras são preocupados com o feto, igual esse André Fernandes, deputado federal do Ceará. Ele não tem compaixão de ninguém, ele está morrendo de dor agora dos golpistas que se deram mal no dia do golpe. Mas fora isso, ele é um cara desrespeitoso, nojento, chulo, né? Ele não se compadece de ninguém, mas agora ele vai se compadecer dos embriões porque ele detesta as mulheres e os seus direitos. Mas ele usa o embrião como bandeira, né? Mas em sendo aprovada essa questão do Supremo, por exemplo, e a mulher tendo a liberdade de não precisar se explicar porque ela engravidou, porque é uma coisa até invasiva, né? Um embrião, ele sempre é feito por duas pessoas. Mas é a mulher quem tem que ir lá dar explicações de como aquilo entrou, como é que ela vai fazer, por que ela não quer, vai ser julgada por outras mulheres, né? E a ideia é exatamente o contrário, olha. As mulheres não entendem essa importância, né, de se reconhecer primeiro pagadoras de impostos. Uma mulher que paga imposto, ela deveria exigir a liberdade dela, de não explicar para os outros como ela engravidou. E tem essa coisa que só recai sobre as mulheres, né? Porque Deus fez fetos humanos, Deus fez todos os seres, Deus fez até essas células agora que eu acabei de matar. Fui coçar meu braço aqui e matei um monte de serzinhos vivos que Deus criou. Mas aí, aqueles que fazem as pessoas se tornarem duas vezes mais filhos do inferno, se concentram no embrião humano. E tudo que o Supremo quer é que a gente entenda isso. Quem não quer interromper a gestação, não interrompa. Mas mesmo quem não quer hoje, pode querer dentro de 12 semanas. E vai ter a liberdade de não precisar se justificar.
Mesmo com o moralismo do médico. Não, eu sou médico, não vou fazer isso. Olha, você é médico, a pessoa paga imposto, ela tem o direito de ser atendida. Porque é por isso que se chama embrião. É um ser humano em potencial, como qualquer outro ser em potencial que a gente trata como seres em potenciais. Né? Como qualquer semente, exatamente. Como qualquer semente fecundada. As pessoas esquecem, quando a gente vai comer o feijão, tem lá uma sementinha, um embriãozinho no meio. A gente não acha que está comendo um pé de feijão e nem uma horta por causa disso. Né? Então, romantiza-se essa questão embrionária porque se detesta a mulher, se detesta o direito das pessoas de viverem. Aí criaram o Estatuto da Nascitura, que é para se preocupar com aquele que talvez vai nascer e ter zero preocupação com os nascidos. Né? E aí, o que as pessoas não conseguem entender é que quando a mulher tem paz para não explicar para o poder público, para uma cultura que odeia mulheres, o porquê dela ter engravidado, a maioria das mulheres vai ter tanta paz que elas vão desistir de realizar o aborto. Isso é assim nos maiores países, nos países mais desenvolvidos do mundo. A mulher que tem liberdade de não ficar se explicando, ela vai ter liberdade de descobrir o seguinte: olha, eu não quero mais, ou se de última hora ela quiser mudar de ideia, ela tem até a 12ª semana para fazer isso, sem precisar explicar. Porque eu não sei se vocês sabem, até a mulher quando está em trabalho de aborto espontâneo, aborto natural, ela é vista com desconfiança pelos hospitais. A mulher realmente caiu, ela queria muito aquela criança. Aí chega no hospital, diz que caiu, né? Então, qualquer ato da mulher, com licença ou sem a licença do Estado, ele é visto como um ato suspeito. As mulheres se veem a si mesmas como figuras suspeitas. É isso que é tornar uma pessoa 2 vezes mais filho do inferno, porque ela já nasce numa cultura que vai torná-la um ser infernal e ela fica vigiando a vida das outras. Né? Mulheres perdem filhos para os seus pais, para os seus companheiros, para os seus maridos, e estão preocupadas com o aborto de embriões. Mulheres espancam suas crianças e estão preocupadas com o aborto de embriões. Eu já ouvi situações no meu consultório que a filha vai pedir socorro ao pai porque o marido roubou, sei lá, 6 mil reais dela. Aí o pai, pode parar no meio disso tudo aí. Você é culpado desse roubo porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. O pai não tem a mínima compaixão da filha que está pedindo socorro. Mas esse pai é contra o aborto. A mãe é contra o aborto na vida de outra mulher, mas ela não confia na criança que está pedindo socorro porque tem um tio a molestando. Aí tem até essa história, mas você vai comparar aborto com essas situações, os dois são errados. Pois é, o problema é que na vida de sociedade as duas coisas são erradas, mas as outras coisas não são punidas. É só a questão do aborto dentro da barriga de uma mulher pobre, porque a mulher rica que é contra o aborto, quando isso acontece na casa dela, ela paga o médico e é tudo muito bem sucedido e fica tudo em pratos limpos. Uma mulher, quando quer fazer uma gestação in vitro, acontece muitos abortos de embriões ali para que um daqueles embriões dê certo. Enquanto a gente está conversando aqui, tem um monte de embrião congelado que vão sendo descartados de tempos em tempos. E são vidas. Só que aquele embrião, se estiver dentro da barriga de uma mulher, ele vai ser motivo para parar a Câmara dos Deputados. E aí, eles tornam as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno porque eles inventam mentiras. Por exemplo, o Supremo está legislando. Não, o Supremo ele tem a obrigação constitucional de se decidir sobre situações onde o Congresso Nacional se recusa a decidir, por exemplo. Né? Não se contempla na Constituição a situação específica dos embriões, aí o Supremo tem o direito constitucional de decidir. Até que os deputados, mas os deputados, como eles vivem de voto de mentira, eles vivem de voto daqueles que estão no caminho de se tornarem 2 vezes mais filhos do inferno. Por que 2 vezes mais filhos do inferno? Porque a pessoa ela é filha do inferno porque ela acha que está aceitando Jesus, mas ela está aceitando uma confissão religiosa. Aí ela se torna a 2ª vez filha do inferno, porque ela vai vida fora, se tornando toda quadradinha, numa convicção religiosa. Né? E Deus, que salva muitas vezes pela graça, Ele está salvando, mas as pessoas morrem como conservadores, como pessoas que torturam seus filhos, que zombam de qualquer ideia do Evangelho que Jesus veio nos trazer. Né?
Eu acho tão interessante, por exemplo, que Jesus nunca discutiu a prostituição, ele apenas andava com as prostitutas. Jesus nunca discutiu a sexualidade de ninguém, ele era conhecido como amigo de publicanos, que envolviam aquele monte de viadinhos romanos espalhafatosos. Jesus andava com ele não discutia isso. Né? É claro, Jesus não discutia também porque ele não teve tempo de existência para discutir, ele teve só 3 anos para realizar um ministério de muitas curas, de muitos milagres. Igual ele falou que ele iria enviar apóstolos, profetas, mestres, que alguns seriam mortos, né? E outros fariam obras maiores do que a deles, como essa de discutir. A gente tem, por exemplo, no Congresso, neste momento, um pastor maravilhoso que está lá com essa função. Mas é interessante como esse pastor ele é ridicularizado por essa outra parte, que está ali para fazer as pessoas se tornarem 2 vezes mais filhos do inferno. Né? Por que 2 vezes mais filhos do inferno? Porque a pessoa comete os erros dela escondido, mas fica condenando os outros que nunca vão conseguir cometer esses erros, porque a pessoa está vigiando. Aí o Estado que não é Deus, por meio do Poder Judiciário, o que esse Estado quer? Quer oferecer às cidadãs pagadoras de impostos um amparo, uma liberdade. Uma liberdade que quando a mulher vivenciar essa liberdade, ela vai falar, gente, agora que eu estou livre de me esconder, agora que eu estou livre de mentir, agora que eu estou livre para rejeitar uma gestação, porque ela não está rejeitando nenhuma pessoa, está rejeitando uma gestação, né? Ela tem até a 12ª semana, porque isso até pensando na medicina. O médico não vai estar ali fazendo um feto correr da morte, porque dependendo da idade, os fetos vão correr da morte. Agora, ele está interrompendo a gestação de um ser vivo. E repito, como eu acabei de interromper agora, um monte de ser vivo. Inclusive, não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira, quando vocês esfregam o braço assim e sobe um cheirinho, isso é sinal que você matou milhares e milhares de bactérias que habitam sua pele. E tudo é criação de Deus. Nós não temos diferença nenhuma em relação a nenhum outro ser desse universo. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Né? Quando se diz que Deus falou assim, façamos o homem conforme a sua imagem e semelhança, e aí Deus, sendo narrado ali dentro de uma tradição judaica, que Deus fez o homem, depois fez a mulher, aquela coisa toda, que a gente também nem sabe se foi daquele jeito, isso é uma narração, é uma verdade que determinado público dava conta de entender, mas está dizendo o seguinte, que Deus estava ali tratando daquele povo que foi eleito para pregar aos demais, porque tirando isso, todo ser humano é obra de Deus, como toda vaca é obra de Deus, como toda a natureza é obra de Deus, como tudo é obra de Deus, como até essa almofada, ela só existe, a gente só deu formatação a ela, porque esse material está contido de átomos, de moléculas, de prótons, nêutrons, né? De partículas que só existem pelo poder infinito de Deus que atinge o macro do universo e atinge as infinitudes do micro que formam essas almofadas. Porque tudo é dele. Isso não é discursismo, não está escrito em Colossenses, por exemplo, dele, por meio dele, tudo nele subsiste, tudo, todas as coisas, diz o texto bíblico, porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou toda a matéria que Ele criou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, Deus não é moralista, Deus conhece a nossa realidade, Deus sabe que a gente vive como a gente pode, e Deus ama muito um Estado que dá à mulher o direito de não querer determinado tipo de gestação. Porque quando Deus é que quer que a gestação venha assim, Ele chega para a mulher e fala, deixa vir assim, porque eu tenho uma coisa, eu conheço histórias assim. Né? Eu tenho uma priminha que quando foi constatado que ela tinha uma síndrome de Down, Deus disse para a mãe dela, olha, não tira essa criança não, que a partir dela que eu vou mudar a sua vida. E é interessante que Deus não chamou ela de vagabunda, de sem vergonha, de desnorteada, quem mandou fazer, agora dá conta, não. Agora, para as outras todas, para quem Deus não chegou, Ele nunca vai chegar zombando dessas mulheres, porque Ele conhece a afeição humana. E para cada mulher que se sente culpada por uma tentativa de abortamento, tem um monte de homem que não está nem aí para essas mulheres. Né?
Eu me lembro da minha ex-aluna que ficou grávida de um ministro de louvor, que é até hoje ministra numa igreja. Hoje a filhinha dele já deve ter feito uns 15 anos de idade. Mora perto da filha, não quer nem saber. Nunca foi lá sinalizar, ó, papai está aqui, tudo bem que você não quer conviver comigo, bancar tudo, porque esse cara que está preocupado com o aborto de embriões não está nem aí para a filha dele, que a essas alturas já deve estar com mais de 15 anos de idade. Né? E aí Deus conhece a história dessa moça, as tragédias dela, que de repente ela estava voltando um dia de casa, do trabalho, indo para casa, ela é abordada por 2 homens, cada um enfia uma seringa aqui do lado dela, e aí no outro dia ela acorda sem saber onde ela está, e aí o amigo dela consegue ligar para o amigo dela vai em 8 delegacias com ela, dizer: eu conheço ela, aconteceu isso, isso e isso, os policiais. Essa história está muito mal contada, ela não foi atendida em 8 delegacias, até chegar aqui em Belo Horizonte, no hospital de Amberes, onde ela foi atendida, fizeram todos os exames, constataram que ela tinha de fato o esperma de 2 homens diferentes. Essa mulher cria um ódio, essa mesma que teve uma filha com um Deus louvor, ela cria um ódio muito grande e vai sobreviver, porque Deus se calou para ela foi vivendo como ela podia, porque ela era egressa de um namoro com um pastor que a estava introduzindo na prostituição virtual. E aí ela começa a fazer o buque rosa, e no meio dessa história toda ela encontra alguém que fala assim: olha, eu vou te sustentar. E aí, com o dinheiro desse sustento de um alto figurão do Poder Judiciário, ela faz um curso de enfermagem e depois ela faz um curso para ser policial militar. Hoje ela é uma policial militar. Jesus vai fazer o que com essa pessoa? Julgar a história dela? Jesus, que apareceu para a mãe da minha prima e não apareceu para ela, vai julgá-la? Pois quem julga uma pessoa dessa é 2 vezes filho do inferno. Primeiro, porque está julgando. Segundo, porque está fazendo uma pessoa, está fazendo a cana quebrada ser esmagada, né? Está pisoteando aquela torcida que fumega, né? Na linguagem original lá de Mateus, né? A cana já está quebrada, você ainda vai pisotear? A cana está quebrada, você vai esmagar? É o que Jesus está dizendo. E aí o Estado, que não é Deus, exerce seu papel de autoridade de dizer: a cidadã paga impostos e tudo que o Estado pode fazer porque é mais barato, é mais eficiente, e quem Deus quer que nasça sempre continuará nascendo, né? Deus é o Deus de promessas. A gente usa aqueles textos bíblicos, né, que mostram exatamente que a gente está certo. Quando Deus aparece para Jeremias e fala assim: ó, antes que você fosse formado dentro da sua mãe, eu te escolhi. Esse cara jamais seria abortado, né? Quando João Batista estremece na barriga de Isabel com a visita de Maria grávida de Jesus, esse feto jamais seria abortado, mostrando o seguinte: há pessoas que Deus fez e que nenhum ser humano Deus fez no sentido direto da vocação de pré-estabelecido, que é Deus criando o homem do pó da terra ali. Porque nós somos produto da evolução. Todos nós viemos de uma evolução que também é obra do Criador. A evolução está lá em Gênesis. Produz a terra enxames, produz o mar as suas espécies segundo as suas especialidades. A palavra de Deus fez a evolução dos seus processos, porque Deus é longânimo e Deus não é moralista. Ele vai fazendo os ancestrais que a gente tinha em comum e irem se modificando, até que chegou uma hora que Deus falou assim: peraí, tem uma geração aqui que eu vou fazer porque vai anunciar o meu nome. É disso que o próprio de Gênesis está falando. Isso não nos torna mais especiais do que os outros, isso nos torna responsáveis. E todo aquele que me reconhecer, assim como reconheceram a serpente que Moisés fez, quando eu for levantado do madeiro, todo aquele me reconhecerá. Mas todos são de Deus. Eu não sei nada sobre os demais, eu tenho que saber sobre a minha vocação, sobre a palavra que me foi dada a pregar. Essa é a verdadeira que a gente vai chamar de predestinação. Não é que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. É que Deus predestinou uns para terem consciência dessa predestinação e outros não terão tanta consciência assim, e eu preciso levar o amor de Deus para o mundo inteiro. E como é que eu levo o amor de Deus para o mundo inteiro? A uns eu vou pregar e a outros eu vou dizer: deixa o Estado deixar ela interromper a gestação dela até o 3º mês. Se você não quer fazer isso com a sua, não enche o saco da outra.
Porque quando você interfere sobre vidas inocentes que você não conhece, tornando 2 vezes mais filhos do inferno. É assim, é essa palavra estranha, mas que ninguém pode dizer que não há aqui o amor de Deus. O amor de Deus me faz ter consciência sobre o que Deus espera de mim, mas me faz ter muito amor, compreensão e carinho sobre aquilo que Deus não revelou aos outros, mas eu posso revelar e dizer, vai em paz. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma mulher que ela estava arrasada, surtando na minha frente. Por quê? Olha só, a mulher foi espancada pelo homem, ficou horas e horas sendo espancada por ele, e foi tanto espancamento que ela estava grávida dele, num estupro, numa situação muito complicada, e aí o feto vazou, puf, saiu todo inteiro. Aí ele olhou assim, ele que bateu nela até ela abortar, olhou assim, olha o que você fez, você matou o meu filho, e não sei o que. Aí a mulher ficou com aquela cena de ver aquele sachêzinho de um fetinho abortado. Eu ouvi naquela história toda e aquela mulher quase surtando na minha frente. Eu fico olhando para ela e falei, gente, olha como é que as pessoas precisam do nosso amparo, né? Precisam não se tornarem 2 vezes mais filhas do inferno, porque eu poderia falar para ela, tá vendo se você passou por isso, hein? Uma vida, todas as vidas importam. É engraçado porque esse povo eles não gostam de ninguém, mas eles gostam do chato, né? Aí eu vou falando, falei para ela, para só um pouquinho, é claro, era uma conversa particular, isso não é um método que eu vou usar para todo mundo, foi o que eu usei ali naquela hora, com aquela pessoa desesperada. Eu falei com ela, presta atenção. Primeiro, você teve um livramento. Deus te poupou de ter um filho com esse crápula que só não te matou porque Deus também não deixou. Segundo, se morreu é porque ia morrer. Você não é crente? Você não fala que a agir de Deus quem impedirá? Se Deus quisesse que esse serzinho aí nascesse, esse cara ia te quebrar todinho. Mas esse menino ia nascer. Porque eu conheço outras histórias onde Deus fez nascer quem Ele queria que nascesse. Agora aqui não, Deus te deu foi um livramento. Como assim? Deus te deu um livramento. E eu sei que você está com os olhos da tradição, que é um serzinho e tal, mas olha só, você estava grávida de um crápula, estava grávida de um homem, um monstro, que injetou esse filho em você no estupro, e de repente ele passou a amar o filho que saiu de você, que ele tirou. Mas olha só, você está aqui na minha frente, viva, íntegra. Deus te deu um livramento. Vira esse disco. Arrependimento é isso. Você entendeu o seguinte: Deus te deu um livramento. Mas é religião, família. Esquece religião, esquece família, esquece todo mundo. Eu estou te dizendo que Deus te deu um livramento. E aí fui falando com ela. Você tem que dar uma sacudida na pessoa. Aí ela acabou a sessão falando assim: nossa, Alexandre. Na verdade não era sessão de psicologia, uma pessoa que eu acompanho no tempo que foi lá no consultório me visitar. Assim, cara, você não sabe a carreta que você tirou das minhas costas, o poder libertador que isso tem. Porque já tem aí meses que eu estou achando que eu sou um ser perverso, porque Deus matou meu filho, porque no fundo eu não desejava ter um filho daquele cara. E não, Deus te deu um livramento. Abortos como o que você viu, acontecem em quase todas as gestações. Ou seja, evangelho é isso, é você descer aos quintos dos infernos e dizer para as pessoas: olha, papai do céu veio aqui te buscar. É o que Jesus diz para a mulher pega em flagrante adultério. O adultério foi flagrante? A gente não sabe. Mas Jesus não queria saber se foi flagrante ou não. Ele só disse para a mulher: vai em paz e não peques mais. E o Estado, que não é Deus, quer dar à cidadã. Alguém fala assim: mas agora as mulheres vão ficar dando. As pessoas ficam preocupadas com a sexualidade feminina, né? Porque os homens vivem dando, independentemente de proibição de leis. Não existe nem lei para o homem nisso, né? Existe, na verdade, em todo centro de saúde, um caixote cheio de camisinha para ele fazer os seus gozos de todas as formas. Mas a mulher, ela não pode se sentir liberada a fazer o que ela quer fazer. Mas se a mulher é pagadora de impostos, é o seguinte: a mulher que anda com Jesus, que acha que não tem que ter vida promíscua, não tenha. E a que não anda com Jesus, que não tem a mesma concepção sua, vai ter e tem o direito de ser amparado pelo Estado. Porque até o cachaceiro, o pinguço, o playboy descompromissado, que pega o carro e atropela a família inteira na BR, tem direito de ser atendido? Ele é irresponsável. Ele matou a família inteira na BR.
Mas ele é atendido por quê? Porque o médico fez um juramento de preservar a vida, ainda que seja de um perverso que bebeu e exterminou toda uma família numa BR. Aí esse médico não quer zelar pela vida de uma mulher que está correndo risco de morte. E aí o Evangelho é a gente entender isso, gente. As pessoas pertencem a Deus, não é a mim. Quando eu faço a pessoa pertencer a mim, eu estou a tornando 2 vezes filhos do inferno, porque eu tiro dela toda a esperança de que o contato dela será com Deus. E em ela pensando que eu sou Deus na vida dela, ela se tornou filho do inferno 2 vezes, porque ela acredita em mim, não é mais em Deus. Esse é o sonho dos pastores desavisados, né? Eu sei o que eu estou falando aqui, não entra no crivo dos nossos pastores presidentes, né? Dos apóstolos, mas eu estou aqui para perder mesmo. A gente precisa... Jesus falou que a gente já corre o risco de perder a vida por causa dele. Como é que eu não vou perder um ministério, uma função, uma parceria ministerial por causa dessa palavra na qual eu creio? Eu criei e por isso disse. Eu creio nesse evangelho escandaloso, maltrapilho, que ninguém acredita nele. Ele não precisa ser acreditado, porque o evangelho que eu estou dizendo aqui, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De repente, para ele ser poder, ele precisa de um Henrique Vieira lá no Congresso acolhendo essa comunidade gay, esses aborteiros, para depois descobrir que, na verdade, os grandes aborteiros são os conservadores que não querem que isso seja liberado, seja amparado pelo Estado. Que é amparado pelo Estado não vai enriquecer ninguém, vai dar livre para a mulher, só isso que o aborto vai. E é aborto de embriões, porque é até a 12ª semana, quando o cérebro ainda não está ativo. E Deus continuará visitando todo mundo nos seus particulares. O mesmo Deus que visita uma mulher em situação de violência, em situação de vida e morte, em situação em que ela está até deslocadamente apaixonada. Deus já me visitou em momentos inusitados da minha vida e me deu livramento. Como é que eu acho que Deus não vai visitar uma mulher que possa estar querendo interromper uma gravidez que Deus quer dar a ela? Mas é aquela que Deus quer dar. Não é o que o meu moralismo quer obrigar. Né? Então, esse é o Evangelho que é poder de Deus. Quando a gente não entende isso, a gente entra para esse time que Jesus criticou de maneira ácida. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. Ele está aqui fazendo 3 afirmações. Né? Escribas, vocês entendem das letras e não entendem da minha salvação. Fariseus, vocês fazem uma confissão político-ideológica religiosa, mas não entendem nada do meu evangelho. Hipócritas, vocês são falsos, porque se todas essas coisas contra as quais vocês lutam acontecer na casa de vocês, na mulher que vocês pegam escondido, vocês vão topar na mesma hora. Outro dia eu lembro, eu estava numa igreja evangélica discutindo sobre a questão do divórcio, né? E aí o pastor lá me concedeu que falasse muitas coisas. E aí ele falou, gente, na verdade, né, a gente precisa ser a favor do divórcio. Ele disse isso em outras palavras, né? A gente só é contra o divórcio até a hora que isso acontece na nossa casa. Então, como isso pode acontecer na nossa casa, a gente precisa ser a favor. Eu falei, não, isso aí também é conveniência. Não é porque pode acontecer na minha casa. Não precisa acontecer na minha casa. Eu só preciso ter elaboração humana que o Evangelho me dá para entender que eu não tenho de interferir sobre a vida de ninguém. Porque o poder de Deus é o Evangelho, não é a minha interferência. E que quando as pessoas são livres, é na liberdade que elas vão se encontrar com Jesus. Na liberdade de uma festa de casamento banhada a vinho, onde Jesus falou assim, preciso transformar água em vinho, porque esse é o escândalo do Evangelho. Se para pregar o Evangelho eu vou transformar água suja em vinho da melhor qualidade, é esse milagre que eu vou fazer, porque o Evangelho é poder de Deus. Só os cristãos conservadores é que não entenderam. Né? Tem os cristãos conservadores de esquerda, que eles são a favor do aborto, porque eles querem sair, perdoe o termo, metendo em tudo quanto é lugar, o esquerdomacho. Pego todo mundo, por isso que eu preciso que isso aí seja, né, companheiro, né? Ali agora tipo o Bolsonaro esquerdo, né? Quem é seu companheiro? É o
cara querendo aprontar todas. E Deus não está olhando nem para o que o Estado está falando, nem para o esquerdário está falando, nem para o que o conservador está falando, que é tudo um bando de hipócrita. Deus está olhando, é a liberdade da qual as mulheres precisam. Quem não faz isso, Jesus pode até não gritar aqui, porque ele já gritou no versículo que a gente leu, mas ele está dizendo: ai de vocês que não conseguem se compadecer de quem está vivo. Aliás, esse assunto do aborto cabe exatamente no que ele vai falar depois, né? Ai de vocês, hipócritas, porque vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Ou seja, vocês fazem o processo contrário, né? Vocês seguram aquilo que é o mais fininho, que é a questão do embrião, e o embrião morre toda hora. Nos laboratórios, enquanto vocês estão vigiando um embrião na barriga de uma mulher, vocês estão matando vários nos seus laboratórios de ciência e chamam isso de pesquisa, né? E deixam passar os camelos. Vocês não punem aquele pastor que está molestando a própria filha. Vocês lutam contra as gays e está cheio de adúltero, traficante, podre sentado no púlpito de vocês. Aos camelos. Agora que eu falando de mim mesmo, né? Eu não tenho vontade de ter amizade com certas pessoas. Essa semana eu vi gente aí, gestores, expulsando a aluna porque ela foi flagrada dentro de um ônibus chupando o pinto de um cara. Mas é assim, a gente expulsa, né? No mesmo dia que essa menina foi expulsa, voltou para a instituição um bandidinho. Aí eu falo assim, eu não quero ter amizade pessoal com essas pessoas. Eu passo igual o Salmo que vai dizer, quero passar longe dessas pessoas. Porque as pessoas não são justas. Elas estão no conselho tutelar, eles não estão nem aí para as crianças. Elas estão na delegacia de mulheres e odeiam mulheres. Elas estão na escola e não estão nem aí para a situação dos alunos. E eu que sou autista querendo resolver o problema do mundo. E Jesus seria acusado disso. Que isso, Jesus? Calma, Jesus, eleva! Porque se é idiota ficar falando assim contra as autoridades judaicas, isso não vai mudar mesmo, Jesus. Aí Jesus está assim, pois eu chamei um bando de autistas que tem que pregar o evangelho, que é poder de Deus. Poder para proteger essas meninas que precisam se sentir amparadas pelo Estado e poder para calar a boca de gente poderosa que pode até morrer falando, mas já estão banidos da minha presença faz tempo. Tem somos de que vive, mas é morto. Esse é o evangelho que eu creio. Mesmo que isso me faça perder os melhores amigos, que o cara está deixando amizade comigo por causa do evangelho no qual eu creio, siga o seu caminho, nós vamos continuar sendo ovelhas do mesmo pastor. Né? Mas é isso, que Deus abençoe. Amém. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra seja viva e eficaz. Nós não queremos ser o salvador do mundo, porque o Senhor é o salvador do mundo. Quem somos nós com a loucura de querer tomar o teu lugar? Nós só queremos, ó Pai, o poder de sermos feitos filhos do Senhor. O poder do Evangelho que convence. Não é pelo Congresso, não é por A, nem por B, nem Estado, nem feministas, nem as crianças, nem os adultos, nem nenhuma manifestação tem o poder de barrar todo aquele que o Senhor quer que nasça. Por outro lado, Senhor, a vida debaixo do sol é amaldiçoada. E a gente precisa lidar com as maldições. E a maldição é tão grande que tem meninas de 10 anos engravidando de estuprador, de parente. E é engraçado que a família esconde esse parente e faz a menina levar a gestação para frente. Por isso, Pai, que o teu Evangelho seja o poder do Senhor nessas situações todas, independentemente de Estado. Mas também, Senhor, que nós, na qualidade de teus filhos e filhas, possamos acolher, Senhor, aquilo que o Estado está tentando fazer de bom. Quem não concorda com essas coisas é só não praticá-las. Mas também, Senhor, quem entende o desespero humano, vai acolher a todo aquele que se sente livre, porque a liberdade nos liberta do julgo, das ideologias, da falsa culpa. Que o Senhor nos abençoe.